para você ter uma boa entrega, para você ter um bom produto ou serviço sendo entregue e fazer com que as pessoas façam resultados, você precisa apontar a dinâmica do teu produto para que as pessoas se tornem mais fazedoras. Por quê? Porque o fazedor é aquele que colhe resultados maiores e mais rápidos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo e eu estou com Pedro Quintanilha. É isso aí. E nesse episódio a gente vai estar falando sobre como fazer, né, o seu aluno a ter mais resultado no seu curso online. Boa. Né? E para a gente estar iniciando aí esse episódio, né, recadinho rápido aqui, segue a gente nos agregadores. Tá? Então, se você estiver aí pelo Spotify, Deezer, Apple Podcast também, não se esqueça, segue a gente para que você não perca nenhum dos próximos episódios que a gente está preparando para você, tá? Né? E, logicamente, para que você seja avisado em primeira mão dos próximos episódios. É isso aí. E para a gente estar começando a falar, né, sobre curso online, aí sobre fazer com que o aluno gere mais resultado, né? A gente vai se aprofundar um pouco em relação a isso, que a gente sabe da importância, né, do aluno, do cliente gerar mais resultado para recorrência, para continuidade. Eu queria que você falasse, Pedro, um pouco, né? Tem aí uma estatística, né, que fala aí que pouquíssimas pessoas em média finalizam o curso, né? E tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco disso também, mas acho que o ponto principal que eu queria que você falasse um pouco é sobre os perfis de pessoas, né? Você tem aí um perfil, né? Basicamente 3 tipos de perfil, né? E eu quero que você fale sobre isso agora. Tá Vamos bom, lá. então eu vou falar. Vou falar do perfil, depois a gente entra no negócio de que a maioria não faz. Tá né? bom, Pode tá ser? bom, tá bom. Isso? A gente vai nesse lugar? Então tá bom. Vamos lá, então. Primeira coisa legal aí é entender que todo o negócio digital, ele vai ter que lidar com 3 perfis de pessoas. Então isso é bom em 2 níveis aí. Talvez você nunca tenha ouvido eu falar sobre isso nesse lugar que eu vou falar agora aqui, que é a seguinte. É bom você primeiro se identificar, porque possivelmente você é um deles, né? Meus alunos ficam doidos com isso, meus assinantes lá, a gente fica doido, fala, caraca, eu sou esse, eu sou aquele e tal. Então o primeiro é esse, se identificar. O segundo é você saber que você vai ter que lidar com esses caras dentro do teu programa. Sim. Esse para mim é o ponto crucial para a pauta do nosso podcast de hoje. Perfeito. Que está muito mais, não de você saber quem você é, mas de saber que você tem que lidar com essas pessoas. E os seus programas, eles precisam contemplar e serem montados de modo que eles sirvam bem esses 3 tipos de pessoas. Legal. Esse é o catch. Quais são eles, né? É o aprendedor, o festeiro e o fazedor. 80% das pessoas na internet que compram seus cursos online, e possivelmente você que está vendo a gente, porque como é a maioria, é possível que você seja esse cara, são aprendedores. Um aprendedor é aquele cara que ama aprender. Ele gosta de estudar, ele valoriza o aprendizado. Ele é aquele cara que fala assim, se me roubarem tudo, me sobra o conhecimento, sabe? Eu invisto em conhecimento, porque o conhecimento ninguém tira de mim. Esse cara é um cara excelente. Por que ele é excelente? Porque ele vai amar consumir o teu conteúdo. Então, se você já viu todos os meus podcasts, possivelmente você é um aprendedor. Tá bom? Bem possível que você esteja próxima nesse lugar. Aí, você tem 15% de pessoas que são os festeiros. Quem são os festeiros? Cara, é o cara que adora o networking, a comunidade, o evento, as aulas ao vivo, as lives. Ele gosta dessa parada, ele gosta, não é do conteúdo em si, é da conexão possível. É de conhecer pessoas novas, é de se relacionar, é de ir no evento ao vivo, é de se conectar, é de trocar ideia. É esse cara, é o cara que vai lá com um bolão de cartão nos eventos, né? Nos presenciais, voltando, né, cara? Doideiro. O cara já mandou preparar na gráfica, entendeu? Aquele milheiro e, cara... Isso aí me lembra 2013 lá, ó.
Vamos fazer, Você vamos lembra, fazer, cara, que a né? gente fez isso, né, cara? Enfim, Voltava também, né? meu irmão, com a mochila cheia de Mochila cartão. cheia de cartão. Enfim, né? Ai, Então, assim, ai. você tem esse lugar, cara. O festeiro é esse cara, né? É o cara do networking. E você tem o fazedor. O fazedor é aquele cara com pouca paciência, de modo geral. Quantos por cento é o fazedor? 5%. 5%. Ele é o cara menos paciência, é o cara que quer o checklist, ele quer o template, ele quer o rápido, ele quer o... Cara, me dá o caminho, eu vou. Eu só preciso de uma coisa. Pô, tá falando muito, entendeu? Esse cara possivelmente já pulou alguma coisa desse episódio. Já ouvi isso, entendeu? O cara, entendeu? Pô, já ouvi o Pedro falar disso, acabou. Já pulou, já tá lá na frente do episódio. Porque ele não tem muito, ele não aguenta muito a conversa, entendeu? Ele quer... Me dá a planta que eu vou andar. Entendendo isso e se identificando, para você ter uma boa entrega, para você ter um bom produto ou serviço sendo entregue e fazer com que as pessoas façam resultados, você precisa apontar a dinâmica do teu produto para que as pessoas se tornem mais fazedoras. Por quê? Porque o fazedor é aquele que colhe resultados maiores e mais rápidos. Legal. Então, tirar a pessoa... De tirar no sentido, entre aspas aqui, tá? Porque não é desmerecer. Eu já errei nesse lugar, entendeu? Eu desmerecia o aprendedor. Eu errei nisso. Porque como eu fui um aprendedor e depois fiquei, porra, não quero sair disso, entendeu? Existia uma época que eu falava, não quero saber do aprendedor e tal. E eu fui amadurecendo e comecei a entender que cada um tem o seu tempo. E comecei a respeitar o tempo das pessoas. Isso foi muito melhor, inclusive, para os resultados dos meus clientes. Né? Melhoraram. Agora, quando você entra nesse lugar entendendo que existe um aprendedor, mas que se ele ficar como aprendedor vai ser ruim para ele, não só para você, mas para ele, você precisa ter mecanismos e sistemas dentro dos teus projetos para empurrar essa pessoa para a execução. Para empurrar ela para fazer alguma coisa. E isso vai ajudar nesse processo de aumento de resultados, de forma prática, direta. Ah, caramba, que legal. Então, entendo que existe o aprendedor, existe o festeiro, existe o fazedor. Para que todos eles fiquem felizes, porque a satisfação ela é importante para o processo. Para que todos eles fiquem felizes, eu preciso ter, então, nos meus programas, conteúdo, possibilidades de conexão e coisas práticas aplicáveis. São 3 coisas. Então, eu estou montando meu programa. O que eu preciso ter? Você precisa ter conteúdo, você precisa ter formas de conexão e você precisa ter coisas práticas e aplicáveis. Mesmo que seja diretivas. Mas eu tenho que ter esquemas, checklists. É bom. O fazedor, você, quando você compra um curso, o que você faz? Você fica vendo a aulinha? Não vê, né? Você faz o quê? Eu já vou logo no plano de ação, já Tá lá, rápido. viu? E se não tiver um plano de ação? Aí Aí você fala, putz, cara, não gostei desse curso. Se não tiver um checklist, se não tiver um... Se for algo que eu queira muito, muito, eu ainda paro para assistir, talvez... Mas, de um modo geral... Você vai no meio, pula a introdução, né? De um modo geral... É a forma como você consome. Sim. Eu ainda consumo um programa como um aprendedor, tá bom? Quando eu vou pegar um programa, eu vou lá na introdução, no módulo 0, e faço pum, pá. Eu boto no 1,5, às vezes, né? Dependendo da velocidade que o cara fala, eu boto em 1,5, às vezes em 2. Se for o Henrique Carvalho, meu amigo. 2x e meio, tá ligado? Fala pausado. Então, cara, vai embora. E aí, cara, você vai trabalhando, né? A dinâmica ali do processo para poder desenvolver. Beleza. Aprendedor, então, precisa de conteúdo, ele precisa ver isso. Ele valoriza isso. Então, você precisa dar isso para ele. Festeiro, conexão, comunidade, evento, interação, formas das pessoas se conhecerem. Pô, legal, isso valoriza, melhora. E o fazedor, checklist, resumos, PDFs, coisas práticas, isso faz templates. muito sentido, né? Que você pega, por exemplo, às vezes,
um fazedor construindo uma estrutura pensando nele, quando o aprendedor ele olha, ele vê que parece que está faltando, né? Tipo assim, tá, mas é só isso, né? É verdade. Cara, como assim? É só isso, né? É verdade. Porque às vezes o sentimento é que, cara, tem que ter muito mais coisa, né? É isso mesmo. Eu acho que ter essa visão de que você precisa construir o teu produto olhando para esses perfis, isso é algo fenomenal, E cara, essa incrível. é a busca da satisfação. Cara, muito bom essa tua visão, por quê? Porque o fazedor, né? Se o fazedor ele cria um produto e o aprendedor ele olha, parece que ele vê e fala assim, cara, tá faltando, né? Porque o fazedor ele é muito prático. Ele, cara, é o mínimo possível para eu colocar em prática. O aprendedor ele quer ter essa perspectiva maior, né? Mais Eu acho ampla. que ter essa visão de que, cara, eu preciso criar o meu produto pensando nesses perfis, cara, isso é algo incrível. Muito bom. E, É isso mesmo. pegando um pouco disso, né, aí olhando satisfação, né, evolução, uma coisa que a gente vê é que a pessoa ela chega no treinamento, logicamente sempre com o desejo e o objetivo daquela transformação final, né? Tipo assim, de um modo geral, aquela promessa que foi feita Sim. lá no início do treinamento, que naturalmente está quando o cara conclui toda aquela jornada, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre esse alinhamento de expectativa ao longo do treinamento, né? Como um fator ali de satisfação, de felicidade e de conclusão também, né? Eu acho que pequenos ganhos, né, ao longo da jornada e o impacto que isso tem para essa evolução, Legal. até com um exemplo também, falando aí sobre alinhamento de expectativa, de um caso lá por exemplo, de um cliente que ficou triste por ter faturado 90 mil reais, né? Tipo assim, o que faz uma pessoa ficar triste faturando 90 mil reais? Acho que está ligado à perspectiva desse alinhamento. Sim. E eu queria que você trouxesse um pouco a tua visão sobre isso para que, de fato, as pessoas consigam desenhar melhor seus produtos, sempre em busca dessa satisfação e desse alinhamento. Ótimo, muito bom. Cara, tem alguns mecanismos, né, que a gente vai trabalhando e aprendendo ao longo dessa jornada, né, de aprendizagem, de construir trilhas de aprendizagem, que é quebrar em etapas. Né? Então, isso é uma coisa importante. Então, você pega o negócio grandão, quebra em etapas e começa a dar marcos para a pessoa. Né? Então, por exemplo, no RR, o nosso marco da promessa do RR, ele é o meio do caminho. Ele nem é o final da jornada. Olha que interessante. A gente pode prometer até mais. Sim. Que tem gente que faz 100 mil por mês lá dentro. Tem gente que faz 500 mil por mês, está lá dentro. Então, a gente pode prometer até mais, mas a gente promete 21 mil. É até pequeno em relação a... Algumas pessoas até olham mais avançadas e falam assim, poxa, mas é só 21 mil e tal. 21 mil. 21 mil e depois 50, 100, 250, né? Então, em termos de promessa, né, a nossa metodologia vai levar a pessoa sem ideia para passar a ter a ideia, depois construir um projeto para ela ter o primeiro cliente recorrente, depois 1.000 por mês, 2.500 por mês, 5 mil por mês, 10 mil por mês, 21 mil por mês, 50 mil por mês, 100 mil por mês, 250 mil por mês, 500 mil por mês e até 1 milhão por mês, que a gente já tem casos lá dentro que estão nesse lugar. Então, assim, olha que doideira em relação à jornada, né? E a promessa do programa está onde? Está no meio. Isso é uma estratégia. Sim. Né? Por quê? Porque quando o cara entra e fala, caramba, mas tem tudo isso, então tem mais caminho para caminhar? Tem, mais caminho para caminhar. Pô, e você me prometeu só 21 mil? Te prometi só 21 mil. Né? Às vezes a gente até brinca, né? Pô, por que a gente não pode, a gente pode prometer mais? Será que se a gente prometer mais, a gente vai vender mais, vai vender menos? A gente fica nessas conjecturas, né? Aí prometer 100 mil, 50 mil. E aí? Porque tudo que a gente promete, a gente tem prova, né? Sim. A gente promete e prova, e mostra, ó, tá aqui o resultado, um monte. Né? E a galera fala, caramba, que legal. Não é aquela promessa assim, o cara fez um dinheiro uma vez na vida e depois nunca mais, né? Fez 10 mil, meu negócio faz o cara fazer 10 mil por mês, hein? Aí o cara vai lá, faz 10 mil uma vez, sumiu.
Aí quebrou. Você olha, ih, quebrou. Então, não, a gente, né? E esse compromisso com a consistência, o compromisso com a verdade, faz, inclusive, em algum nível, é um parênteses aqui, mas é algo que acontece. Faz, inclusive, a gente vender menos proporcionalmente na perspectiva de grandes promessas miraculosas, entendeu? Não, cara, a gente vai ali, pé no chão, ajudando a pessoa e fazendo com que ela progrida. Avança. E nada de errado prometer 100 mil, você viu depois no anúncio 100 mil por mês, aí você vai ver que vão ser 100 mil com provas, né? Porque a gente, sempre quando promete algo ou mostra, a gente mostra a transformação pautada em provas de pessoas que a gente acompanhou e conseguiu alcançar aquele objetivo. Então, legal. Então, essa é uma dica para o cara, prometa menos do que você vai entregar. Legal. É uma dica. É uma dica de aumentar a satisfação. Cara, se você promete menos, quando o cara entra, ele vai ser surpreendido. Fala, uau, que interessante. Então eu Tem muito mais, tenho né? muito mais. Uma outra coisa que tem relação com isso é o seguinte: vitórias rápidas. É um outro insight aí legal. Vitórias rápidas. O que você tem hoje que gera vitória rápida? Por exemplo, no RR, a gente tem lá o desafio dos membros fundadores. Cara, o cara bota o produto dele no ar em um mês. Um mês. Ele tira a ideia do papel, bota no ar e gera resultado. E faz venda. Um mês de acompanhamento. Não é 2, 3, 6, um ano. Um mês. 4 semanas. Pedro, 5 semanas. Estourando 5 semanas. Entendeu? Sim. Então, assim, rápido, direto ao ponto. O cara pega aquilo ali, aplica o que a gente ensina e gera resultado. E colhe o fruto. E sai com o resultado do outro lado. Então, assim, cara, não tem como a pessoa não ter resultado. Só se ela não aplicar. Se ela não aplicar, ela não vai conseguir. Aí, meu irmão... Não tem o que fazer, né? Pô, na boa, né? Aí já é realmente, né? Se ela não aplicar, não tem como. É impossível, né? Você pode ser o melhor do mundo, se a pessoa não aplicar, infelizmente não vai rolar. Mas aí teve um ponto que você falou no começo, que eu achei interessante, que foi o lance de... porque a maioria das pessoas não conclui e tudo mais. Uhum. E às vezes a gente olha isso como uma coisa ruim. Sim. E, cara, na boa, isso é a realidade da vida. Não tem o que fazer, né? É a realidade da vida, cara. A maioria das pessoas não conclui as coisas mesmo, da vida. A maioria das pessoas que entram na faculdade não completam a faculdade. A maioria das pessoas que começam uma arte marcial não vão até a faixa preta. A maioria das pessoas que começam numa academia não vai até o final. Não vai, cara. A maioria das pessoas começa no processo de emagrecimento, não vai até o final. Para no meio, perde quilo e depois volta às vezes. Entende? A realidade da vida é a maioria não concluir mesmo. Você não tem um problema. Às vezes eu vejo pessoas, cara, eu tenho um problema grave. A maioria dos meus alunos não chegam ao fim do meu treinamento. Parabéns, bem-vindo ao planeta Terra. Bem-vindo ao mundo. A maioria das pessoas não vai terminar o que começou. Olha aí na tua vida quantas coisas você não terminou. E você não é uma pessoa ruim. Eu imagino que não. Sim. Gente que escuta o podcast da Mentalidade Empreendedora não é uma pessoa ruim. Gente boa. É gente boa. Sim. A gente só atrai gente boa, né? Uhum. Então, cara, você é gente boa. Você é um profissional sério. Você é um cara que se dedica, se esmera para fazer sempre o melhor. E ainda assim, as pessoas não concluem as coisas que você faz, o seu serviço lá, sua prestação de serviço que seja. Não vai. É o cara que não compra o remédio que você mandou comprar. É o cara que não faz o plano alimentar que você mandou fazer. É o cara que não vai na academia na hora que você mandou ir. É o cara que não faz o tratamento psicológico que precisa fazer. Cara, é o cara que não faz o que você mandou fazer na tua consultoria. É o cara que não roda a ferramenta de coach na tua frente, mas na prática não faz, não anda. Acabou, cara. É assim, a vida é assim. Faça as pazes com isso. Agora, não se conforme. Sim. E aí você vai fazer o quê? Você vai trabalhar para que o seu cliente não necessariamente conclua curso. Você vai trabalhar para que o seu cliente tenha resultado. Uau. Porque resultado não é necessariamente concluir curso. Eu não preciso que o meu aluno assista todas as aulas do RR. Na verdade, eu não quero. Na verdade, é quase impossível.
Todas as aulas da área de membros. É quase impossível. Eu quero que ele faça. Eu quero que ele faça o quê? Da ideia para execução. Da execução do primeiro cliente para R$1.000 recorrente. Depois para 2.500 por mês. Depois 5.000 por mês. Depois 10.000 por mês. Depois 21.000 por mês. Depois 50.000 por mês. Depois 100.000 por mês. Depois 250.000 por mês. Depois 500.000 por mês. Depois 1 milhão por mês. É isso que eu quero que meu cliente faça. É em cima disso que eu vou trabalhar dia após dia. Essa é a causa do Mentalidade. Formar 1.000 mestres da recorrência é o projeto que a gente está empenhado. Como se forma 1.000 mestres da recorrência? É com canudo? Certificado? Parabéns, você foi formado mestre da recorrência? Não, é com resultado. É com o cara pegando a placa de 21.000 recorrente. É ele lá e falando, tá aqui, meu negócio está fazendo 21.000 ou mais. Esses dias eu recebi aqui, ontem eu recebi aqui, mais um mestre da recorrência formado. Uau. Né? O Marcelo. Acabou de entrar na mentoria, veio do RR para a mentoria. Acabou de entrar na mentoria. Ele pediu nem para compartilhar. Ele falou, não compartilha não vou nem botar o print aqui. Ele compartilhou e falou assim, só para você ver. Quero minha plaquinha. E mandou o print, 21.000, entendeu? Então, tipo assim, é isso, cara. É sobre isso. Não é sobre certifico que você tem 1 milhão de conteúdos na sua cabeça e de informação sobre o mercado digital, blá, 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 blá. Não. Educação empreendedora de verdade é a educação que proporciona ao empreendedor resultado. E resultado é o quê? Impacto, transformação, cliente, é aprender o caminho, sim, também, e principalmente o dinheiro no bolso. Legal, cara. Sacou? Muito bom. É isso que eu penso. Show de bola. Para a gente estar finalizando esse bate-papo aí, falando, né? Você já trouxe aí diversas coisas mesmo que esse cara pode fazer aí, pensando na estrutura do seu treinamento, olhando aí, entendendo esses perfis de cliente, entendendo o que você pode fazer para gerar mais satisfação. Eu queria que você deixasse aí um recado prático para esse cara. Mais prático ainda do que você já veio trazendo aqui, né? Mas algo que, de fato, possa romper com essas crises, talvez, que ele tenha, para, de fato, que ele, cara, é isso aqui e pronto. Cara, eu tenho um convite para fazer, eu já fiz ele em um podcast. Eu quero deixar nesse, eu acho que é providencial assim, esse convite para quem está vendo esse episódio aqui e que está empenhado em gerar resultado para os clientes dele. Legal. Normalmente, quem vai tirar mais valor desse podcast aqui é alguém que, de alguma forma, já tem cliente. Sim. Né? Sim. Porque quem ainda não tem cliente está no campo da ideia, tem que sair rápido do campo da ideia. Então, se você tem cliente, eu quero te convidar a fazer um plano com os meus consultores. Legal. Esse é o coisa. Ah, Pedro, mas eu não estou no mercado digital. Meus clientes são do meu consultório, da minha profissão, eu presto serviço. Não tem problema. Se você atende pessoas, se você é um autônomo, se você é um profissional, ou até se você já é um empresário e você deseja realmente mergulhar nessa realidade do mercado digital com resultados, com quem gera resultado de verdade, eu tenho um convite para te fazer, que é você realizar um plano com um dos meus consultores. Eu vou disponibilizar um dos meus consultores, a gente tem dezenas de consultores aqui na empresa, para fazer um plano individual com você, um a um. Não é assim, um negócio montado, uma aula, não. É um plano para você, para o seu negócio individual. Você vai olhar, ele vai sentar com você, vai analisar seu caso, vai te fazer algumas perguntas, você vai responder, ele vai montar com você esse plano e vai te dar um caminho para a gente poder aplicar isso junto e avançar na direção do crescimento. Legal. Nessa direção que eu falei, você que quer, você pode estar no estágio de, cara, não tem ideia e quero uma ideia. Ele vai te ajudar dando uma ideia. Você pode estar no estágio de, cara, já tenho a ideia, quero colocar no mercado e fazer um cliente recorrente. A gente vai te dar o caminho para isso. Cara, eu quero sair de 1 para 1.000 por mês. Vai te dar o caminho para isso. 1.000, 2.500, 5.000. Cara, se você estiver num estágio entre 1.000 e 500.000 por mês, a gente vai te dar um caminho para te ajudar. Legal. Então, não tem gente grande, nem gente pequena o suficiente para usufruir desse plano, porque ele será 100% artesanal para você, para o seu momento, para o seu estágio, para que você possa alcançar
resultados aí no seu projeto, beleza? Então eu vou deixar o link aqui embaixo, você aperta esse link, faz o teu agendamento. Importante, você precisa ser sério em agendar. Se você vai agendar, cara, agenda mesmo e participa. Não quero que você agende e depois cancele, por quê? Não agenda por agendar, porque eu estou separando a hora de um consultor meu, que a gente paga ele por hora, então, ou seja, eu estou pagando para você fazer esse plano. Né? Não é nem um plano de graça, é para você. Eu estou pagando para ter esse plano para você poder realmente extrair o máximo de valor para o seu projeto, empenhado para que você consiga ter margem, recorrência e escala de verdade na sua vida e no seu negócio. Então, tudo que você precisa fazer é isso, apertar o botão, agendar o plano, faz seu cadastro, agenda o plano e a gente se vê em breve aqui. Show de bola. Então tem um link aí na descrição, vai lá, faz seu cadastro, depois você vai escolher o melhor horário para você selecionar, né, o melhor horário que se encaixa aí. Também tem uma outra forma que é você ir lá no Instagram do @PHMQuintanilha, né, o Instagram do Pedro, vai lá no direct, manda a palavra plano 21. Então, dessa forma, a gente sabe que você está interessado, né, nesse plano personalizado e aí a gente consegue encaminhar o link de cadastro para você, tá bom? Show de bola. Então, cara, já tem aí o direcionamento, né, cara? Aproveita essa oportunidade. A gente tem uma limitação de horário pelo fato de ser individual, então é importante que você já tome a decisão, já clica, já faz seu cadastro e, logicamente, depois compartilhe aí esse podcast para outras pessoas que também talvez esteja na mesma situação que você, né? Sim. Cara, tem um profissional aqui que ainda está no estágio também da ideação, né? Ou uma pessoa que já está no jogo, que já tem um produto, que já atende pessoas. Então você pode fazer a divulgação também para ele estar aprendendo, né, e se desenvolvendo através desse podcast, tá? Show de bola. Show de bola. Então não se esqueça também, né, de seguir o nosso podcast nos agregadores. Então, se você estiver aí no Spotify, Apple, Deezer, qualquer outro agregador, não se esqueça de seguir para você não estar perdendo nenhum próximo episódio. Se você estiver assistindo pelo YouTube também, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que você não perca nada. Show de bola? Então é isso aí. Um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau.